Então, queria dar as boas-vindas aí a todos que nos escutam e nos veem, dizer que é um prazer a gente estar aqui nessa Semana do Meio Ambiente. Eu vou primeiramente dar as boas-vindas à doutora Isabelle e ao doutor Alexandre, que vão participar aqui conosco. Queria agradecer em nome de todos, em nome da UAB, e chamar o nosso professor, Alexandre Sion, que é o presidente da Abdem, e também é membro da Comissão de Meio Ambiente. Queria primeiro que ele se auto-apresentasse, explicasse direitinho para as pessoas que estão aí interessadas em saber a atuação dele. Obrigado, viu, Luciano? Bom, boa noite, parabéns, Isabelle. Gostei de ouvir, é um tema super atual, a gente tem falado bastante sobre isso, tivemos um evento recente, hoje mesmo divulguei um artigo que nós escrevemos sobre a lei da biodiversidade à luz do ESG, tema super bacana, parabéns. Lu, é sempre um prazer participar dos seus eventos, te parabenizar como presidente dessa comissão tão ativa, que é a Comissão de Meio Ambiente da UAB de Santos, é uma honra e um prazer. Como você falou, o que mais tem é a gente falando sobre o projeto de lei geral do licenciamento e com opiniões conflitantes, que é natural, né? A despeito da lei estar 17 anos no Congresso, agora com a aprovação na Câmara, essas discussões se acirram. Só dar um oi rápido aqui, Armando, Rodrigo Carvalhar, a Natasha, Cibele, querida, a Luísa, minha coordenadora do MBA da PUC, o André Marquezin, grande André, Flausa, Laísa, Jariston, está sempre presente, todos muito bem-vindos. Então, a pedido, farei minha apresentação muito rápida, mas então, meu nome é Alexandre Sion, sou advogado, estou presidente da Abdem, Associação Brasileira de Energia e do Meio Ambiente. Quem quiser participar, por favor, é abdem.org, nós estamos no Instagram, no LinkedIn, com pessoas geniais, como a nossa presidente aqui, Luciana. Sou professor de algumas instituições, entre elas da PUC de Minas, e, obviamente, não falo em nome de nenhuma instituição da qual eu participo, dou a minha opinião sobre o que eu vejo no PL. Bom, então vamos fazer, assim, uma rápida introdução, uma discussão muito rápida sobre licenciamento, sobre por que, na minha opinião, é importante ter um projeto de lei, e eu destaquei alguns artigos que eu gostaria de abordar, lembrando até quem tiver interesse de desenvolver mais esse assunto, nós faremos dia 16 próximo um evento o dia todo sobre o projeto, nós teremos o deputado Kim, que foi o relator até a 4ª versão, teremos muitos colegas num dia grande aí para falar sobre o PL. Bom, primeiro, o que é o licenciamento ambiental, né? Ele veio lá no artigo 10 da Lei 1381, da Política Nacional do Meio Ambiente, que obriga o licenciamento de toda e qualquer atividade que cause, ainda que potencialmente, danos ao meio ambiente ou utilize recursos naturais. Então, primeiro, não cabe licenciamento para qualquer atividade, mas para todas aquelas que, ainda que potencialmente causem danos ao meio ambiente, depende de prévio licenciamento ambiental. Bom, mas por que a gente precisa de uma lei? Até hoje, como é que a gente convive com essa questão do licenciamento? Nós temos a Lei 1381, que diz, cabe licenciamento. Até na primeira versão existia uma definição, preferencialmente do Estado, subsidiariamente do IBAMA, o município não está, porque, vamos lembrar, ela foi promulgada antes da Constituição de 88, e os municípios passaram a ter um papel com a Constituição de 88 que não tinham até então. Ela, portanto, foi adequada. Depois disso, nós tivemos a Constituição, aliás, tivemos várias leis relevantes, mas, sob o ponto de licenciamento, nós tivemos a Constituição, que é a primeira vez na história constitucional um capítulo dedicado à questão ambiental, lá com 225, que, na verdade, fala do EIA-RIMA, lá no 225, parágrafo 1º, inciso 4º. E, portanto, de forma indireta sobre licenciamento.
E nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, aliás, não uma, mas uma em especial, que é a 237 de 97, que fala do procedimento do licenciamento. Bom, a primeira discussão relevante aqui é entender qual que é o status da resolução CONAMA. Eu já, inclusive, recentemente, já publiquei alguns artigos, inclusive discutindo decisões recentes do Supremo em relação que declararam inconstitucionais trechos de leis estaduais exatamente por falta de uma lei geral e dando à resolução do CONAMA um status que, com todo respeito, eu entendo que não existe, porque não é lei. Ainda que ela normatize com comando direto da 69381, lei ela não é. E aqui nenhuma depreciação em relação à enorme importância que essas resoluções CONAMA têm. Mas resolução é resolução, lei é lei, para todos os efeitos. É porque, e eu acho que essa é uma discussão que permeia muitas questões no que diz respeito à questão ambiental, à área ambiental, é que, quando nos interessa, a norma infralegal tem peso de lei. Mas, quando não interessa, ela não tem. Então, isso é sempre perigoso, né? Quando a gente analisa as questões em função de uma perspectiva prática e imediata, a gente sempre lida com consequências. Bom, então hoje nós convivemos com uma resolução do CONAMA, nós não temos uma lei geral que discipline o procedimento de licenciamento. Por conta disso, e aqui já a minha primeira ressalva relevante, e que foi objeto, inclusive, desses artigos recentes que eu publiquei no Conjur, o artigo 24 da Constituição, que trata da competência legislativa concorrente entre os entes federativos, estabelece que cabe à União estabelecer normas gerais, e aí, sobre vários aspectos, entre eles sobre a questão ambiental, nos incisos 6º e 7º, cabendo aos estados e aos municípios complementar a legislação federal. Mas o que diz o próprio artigo 24? Na ausência de lei federal, os estados legislam de forma plena até que sobrevenha uma lei federal que, com a lei estadual, seja incompetente, seja incongruente. Portanto, caberá à lei estadual se adaptar à lei federal. Nós não temos uma lei federal. Com todo o respeito a quem, inclusive com decisões recentes do Supremo, que entende, que dão às resoluções do CONAMA um status como se lei fosse. Bom, então, na minha opinião, inclusive nós publicamos pela Abdem, que eu tive a honra de coordenar com a Daniela Jacobo, um livro para comentar todos os artigos do PL. A 4ª versão, que era a versão pública, não foi a versão aprovada, tem algumas mudanças entre a 4ª versão e essa, mas na essência é a mesma coisa. Então, qual que é, na minha opinião, a grande importância? É trazer alguma estabilidade jurídica, o que é bom para todo mundo. Quem defende um X ou Y, que a estabilidade acho que é bom para todo mundo. Trazer estabilidade num campo que não existe uma lei federal. Quais são os problemas? Vários. Porque, como o licenciamento, de um modo geral, ninguém está satisfeito, já tive uma oportunidade de escrever no passado um artigo para o Valor, para falar isso com o colega, o Marcos, advogado da CNI. Se tem alguma coisa que todo mundo discorda ou que está insatisfeito, é licenciamento. ONG, poder público, Ministério Público, sociedade civil, mídia, empreendedor, ninguém, por motivos diferentes, mas ninguém está satisfeito. Então, como a gente tem um gap de expectativa em relação ao licenciamento, e como a gente passou 17 anos com esse assunto adormecido no Congresso, e tentando os estados legislar e avançar, e aí os órgãos de controle vêm, discutem no judiciário, aquilo que existia para o Estado deixa de existir, ou seja, essa instabilidade que gera inúmeras inseguranças, e especialmente para o agente público, que está lá
dando a caneta da autorização da licença, tentaram incluir no PL questões que certamente serão judicializadas. A exemplo da dispensa de licenciamento. E aqui vale o seguinte comentário. Primeiro, o Supremo já decidiu situações anteriores e que se tentou dispensar uma atividade, como atividade agro-silvopastoril, de pronto do licenciamento. Já disse o Supremo, você não pode dispensar a priori uma atividade. O que vai ser necessário avaliar para fins de definir se cabe ou não cabe licenciamento é qual o impacto que aquele empreendimento vai gerar. Então, eu posso ter uma atividade agro-silvopastoril, eu posso ter um empreendimento desta atividade que gera impacto e outro que não gera impacto. Então, quando o projeto caminha nesse sentido para dizer, olha, o CAR, quando tem CAR, não precisa de licenciamento, acho que não caminhamos bem, para citar um exemplo. E que certamente isso será objeto de judicialização. Aliás, o cenário, como tudo no Brasil, né? A gente tem essa paixão para judicializar novas leis. A exemplo do que acontece com o Marco Geral do Saneamento Básico, que, para um país com o nosso gap de saneamento, que é vergonhoso falar desse assunto, a gente discute no Supremo, porque não pode ter um marco de saneamento. Então, certamente nós passaremos algum período até que essa questão esteja estabilizada. Mas, portanto, caminhando em alguns dispositivos que eu entendi que seriam relevantes para a gente discutir rapidamente aqui. Bom, primeiro, e isso foi uma introdução trazida quando da discussão na Câmara, foi de tratar especificamente a mineração de uma forma diversa. Então, disse, olha, no parágrafo 3º do artigo 1º, para a mineração, por enquanto, seguem as regras do CONAMA. Então, a própria lei traz uma exceção em relação à mineração. Por quê? Por conta dos acidentes recentes, e essa discussão acaba sendo uma discussão naturalmente mais apaixonada, e essa discussão acabou permeando o palco da votação na Câmara. Então, especificamente para a mineração. E vamos lembrar que isso não é uma novidade. Se a gente pensar no parágrafo, lá no 225 da Constituição, parágrafo 2º, a única atividade da Constituição que tem uma obrigação específica de recuperar a área é a mineração. Essa obrigação é geral para todas as atividades no parágrafo 3º, mas é específica para a mineração no parágrafo 2º. Bom, e aí citei o artigo 5º também, que fala dos tipos de licença, mas especialmente da licença ambiental única e da licença por adesão e compromisso. Primeiro, em relação à licença ambiental única, que também é objeto de alguns artigos que eu já escrevi recentemente. Primeiro, assim, eu digo que a gente tem algumas paixões na vida. A gente tem paixões para o EIA-RIMA, como se coubesse EIA-RIMA para tudo, e não aquilo que o 225 para o primeiro inciso 4 diz, é só para empreendimento de significativo impacto ambiental, não é para qualquer empreendimento. Mas como a Constituição só fala dele, parece que só existe o EIA-RIMA, e não que o EIA-RIMA é uma espécie do qual há higiene. Então, essa é uma das paixões. A outra paixão que nós temos é com o sistema trifásico, como se um licenciamento que não tivesse LP, depois LI, depois LO, fosse um licenciamento horrível, sem preocupação ambiental. E é evidente que não é isso. E é evidente que não é isso. A questão é o que você avalia, seja em um único momento, seja de forma parcelada. E isso não sou eu só apenas que digo. Então, mas eu estou dizendo isso porque também foi objeto de discussão e de reclamação, como é tudo, em função de um fla-flu que a gente vive para todos os aspectos da nossa vida política. Mas a licença ambiental única, na verdade, gera um permissivo na própria CONAMA 237. Porque, apesar da CONAMA 237 de 97 ter estabelecido os tipos de licença, já dizia que os órgãos ambientais
podem criar outras, ou estabelecer outras licenças que sejam mais adequadas para o caso concreto. Então, agora, a licença por adesão e compromisso é mais complexa. Nós temos alguns exemplos estaduais, como um exemplo recente de Santa Catarina, em que o empreendedor apresenta as informações, assume o compromisso e tem uma menor participação do Estado, porque não há esse processo a priori de fiscalização prévio ao licenciamento. Obviamente, isso recebe críticas. É claro que esse modelo, que é um modelo que a gente ainda vive, de controle exacerbado, e como todos fossem inimigos do rei, ou que ninguém é digno de confiança, é um processo que a gente ainda, historicamente, vai vencer e vai demorar um tempinho. Então, talvez, esse ponto, nós não tenhamos a maturidade necessária para esse tipo de licença, ainda que, em tese, me pareça muito adequada, porque, de novo, primeiro, não cabe licença para qualquer atividade. Primeira questão relevante. E é importante repetir isso, porque a gente adora licenciar a padaria, e esquecendo que o direito urbanístico resolve essas questões. A gente quer licença, e de preferência com rima. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, não deve o Estado dedicar a força que é pequena, que é baixa, para toda e qualquer circunstância. Ele tem que dedicar para aqueles casos de menor potencial de impacto. Mas, certamente, esse é um ponto que eu reconheço traga conflito. O parágrafo 4º do artigo 5º fala, especialmente em relação aos empreendimentos lineares, então fala sobre linha de transmissão, mas também diz que pode se adequar para gasodutos e oleodutos, mas com o objetivo de dizer, olha, as condicionantes podem, a critério do órgão ambiental, viabilizar o início da operação logo ao término da implantação. Para alguns empreendimentos, isso faz todo sentido, como linha de transmissão. Não sei quem já licenciou linhas de transmissão, eu já fiz isso dezenas pelo Brasil, não existe nada relevante entre terminar a implantação e fazer a energização. Alguns estados, como Minas Gerais, por exemplo, já disseram, não cabe renovação de licença de operação de linha de transmissão. Então, me parece razoável nós não precisarmos avançar ou ter mais uma etapa que, evidentemente, é desnecessária. O parágrafo 6º, ainda sobre os tipos de licença, lá no artigo 5º, ele traz uma questão que certamente também vai gerar alguma discussão. Ele diz assim, as alterações na operação da atividade ou do empreendimento que não incrementem o impacto ambiental negativo avaliado nas etapas anteriores, alterando seu enquadramento, independem de manifestação, autorização da autoridade licenciadora. O que quer dizer isso? Olha, eu tenho uma licença, estou operando, fiz mudanças, mas essas mudanças que eu fiz ao longo da operação não aumentam o impacto. Ora, eu não preciso voltar ao órgão ambiental. Parece razoável, né? É isso que estabelece o parágrafo 6º. Artigo 7º, vou correr aqui para chegar no meu tempo. O artigo 7º. Parágrafo 4º. A licença ambiental pode ser renovada automaticamente, por igual período, sem a necessidade da análise prevista no parágrafo 2º deste artigo, a partir de declaração do empreendedor em formulário disponibilizado na internet que ateste o atendimento simultâneo das seguintes condições. Bom, qual que é o ponto que também recebeu críticas desse dispositivo? Qual que é o ponto desse artigo, desse parágrafo? Ele cabe apenas e tão somente para aqueles casos em que já haja uma licença. Então, eu vou renovar a licença. E lembrando que desde a Corona 237 e agora também no PL, se eu pedir com pelo menos 120 dias de antecedência, ela continua em vigor até que o órgão ambiental se manifeste. Por quê? Porque a lógica é da continuidade. Os problemas é que devem ser apurados e, eventualmente, aplicar sanção ou, em último caso, cassar a licença. Mas tem que ser muito grave para que eu retome aquele empreendimento à sua fase zero, fase original, antes do início do licenciamento. Artigo 9º, eu já comentei, que diz respeito à dispensa de licenciamento, certamente nós veremos
judicialização em relação a esses pontos. Artigo 13. Aqui me parece caminhou muito bem o PL quando ele diz aquilo que é óbvio e urulante, que as condicionantes devem ter uma vinculação com o impacto direto do empreendimento. Sim, é claro. E por que não acontece isso na prática, especialmente para os grandes empreendimentos? Porque nós temos um gap enorme. A gente tem uma ausência do Estado em diversos, especialmente nos nossos interiores. Então, quando chega um grande empreendimento, a gente quer resolver com um grande empreendimento aquelas mazelas sociais que a ausência do Estado perpetua. Mas não cabe ao empreendedor esse papel. E isso a gente não tem que confundir isso com responsabilidade social. São coisas distintas. Acho que é um tema super relevante. Adoro falar sobre isso, a gente pode falar em uma outra oportunidade, mas daí estabelecer condicionantes que condicionam a validade da licença a atender demandas de natureza públicas, isso não cabe, e o PL caminhou muito bem, na minha opinião, em relação a isso. O artigo 16, eu estou caminhando, vou comentar mais 3 artigos apenas. No artigo 16, fala de um ponto que eu também estou ficando chato, assim, repetitivo. Esse é o problema de ficar velho, né? Quando a gente começa a repetir as coisas. Então, esse é um assunto que eu já falei tantas vezes, já escrevi, já gravei vídeo, 20 mil eventos, para falar da certidão de uso e ocupação do solo. Que, para quem não sabe, a certidão atesta a viabilidade, ou, na verdade, ele diz que aquele empreendimento é compatível com a legislação de uso e ocupação do solo, portanto, municipal. Por quê? Porque cabe ao município regular o seu território. O que acontece na prática? Quando o licenciamento é de competência do Estado ou da União, vai ao município a dizer, olha, município, este empreendimento que impacta 2 municípios ou 2 estados e vários municípios, é ou não é compatível com a legislação do seu município? E aí o município quer, e eu entendo a questão política por trás desse pedido, mas o município quer avaliar os impactos que aquele empreendimento vai causar. O que a gente esquece com isso? É que o artigo 13 da Lei Complementar 140 de 2011 diz com todas as letras aquilo que a Constituição já dizia desde sempre no artigo 23, que o licenciamento se dá num único nível de competência. O que, aliás, para quem gosta da Resolução CONAMA 267, o artigo 7º já diz desde 97. Só cabe licenciamento no único nível de competência. Os demais se manifestam de forma não vinculante. Ora, se só tem um ente federativo competente, não pode os demais se manifestar de forma não vinculante. E para testar a compatibilidade ou não com a legislação de uso e ocupação do solo, eu não preciso avaliar os impactos do empreendimento, porque órgão ambiental, neste caso, eu não sou. Eu tenho que saber, este empreendimento que vai ser implantado aqui é ou não é compatível com a minha legislação que estabelece para aquela área uso residencial, uso industrial, uso rural, e por aí vai. O que disse o PL? Não, a certidão não é condição para o licenciamento. O que, aliás, não é uma novidade legislativa, porque vamos lembrar que o artigo 3º, inciso 12, da Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, já disse que não se pode exigir certidão, qualquer certidão, como condição para atos de liberação de atividade econômica, entre eles as licenças ambientais, que não tenha amparo expresso em lei. Qual que é o fundamento para pedir a certidão? Artigo 10 da Resolução CONAMA 237 de 97. Portanto, norma infralegal. Então, na minha opinião, também caminhou bem o PL nesse sentido. Artigo 38, que fala da manifestação dos intervenientes. Ele disse aquilo que a Portaria Interministerial 60 de 2015 já diz, o que, aliás, a OIT 169, do qual o Brasil é signatário, também já diz, que a manifestação não é vinculante. Portanto, cabe a oitiva livre, prévia, informada e de boa-fé daquelas comunidades, segundo a OIT, tribais ou indígenas, mas segundo a portaria, ampliou esse leque para as comunidades quilombolas, indígenas, além das indígenas, e comunidades tradicionais, de um modo geral, mas não cabe anuência, cabe sim a oitiva. O que disse o PL? Manteve essa mesma lógica da portaria,
no sentido de que a manifestação ela tem que acontecer e estabeleceu regras muito parecidas com o que já estabelece a portaria hoje. Qual a grande vantagem? Eu tenho uma portaria interministerial que, evidentemente, não é o instrumento adequado para regular isso, e passaremos a ter uma lei. E, por fim, o artigo 43 trouxe aquilo que todo mundo adora, que é estabelecer prazo. Então, assim, olha, agora tem prazo para emitir LP, tem prazo para emitir LO, tem prazo para emitir LI. Que bacana, o mundo está resolvido. Infelizmente não está, porque se isso resolvesse, desde a CONAMA 27 de 97 já tinha resolvido, que diz lá, licenciamento sem arrima 6 meses, com arrima 12 meses. E a gente tem que entender, e tem que ter humildade para entender, que não haverá licenciamento enquanto as questões que influenciam aquele licenciamento não estiverem pacificadas. Eu posso estabelecer o prazo que eu quiser. Enquanto essas questões não estiverem resolvidas, ninguém empurra com o pé na porta o licenciamento. Obrigado, eu acho que eu estou em uns minutinhos, mas muito obrigado pela oportunidade. O Jarston Júnior, realmente colocar prazo é bastante complicado para as licenças, as muitas variantes num processo. A pergunta, será que esse PL do licenciamento sai esse ano ainda? Grande André. Eu acho que sai, André. Eu acho que sai sim, né? Claro que é um exercício de futurologia, né? Mas eu acho que sai. Posso aproveitar e fazer um comentário, Luciana? Rápido deve, aqui? Por favor, deve. Por sobre favor, a questão para quem não sabe, a gente está numa live da OAB Santos, falando na Semana de Meio Ambiente sobre ESG, licenciamento, compliance, e quem está falando agora é o doutor Alexandre Sion. Por favor, doutor. Obrigado. Então, assim, primeiro sobre a questão da judicialização, eu acho que, e o meu comentário também já escrevi recentemente sobre isso, eu acho que o que é perigoso é que a gente judicializa opinião jurídica. E especialmente é perigoso para aqueles que servem ao Estado, que servem ao povo, e que respondem pessoalmente, inclusive criminalmente, por opinião jurídica. Eu acho que esse é um ponto muito delicado, muito relevante, que a gente tem que ter uma enorme responsabilidade. Uma coisa que eu faço essa analogia várias vezes, para quem já assistiu Homem-Aranha, o que o tio do Peter Parker fala para ele, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, a gente tem que ter uma enorme responsabilidade quando a gente lida com as pessoas que têm marido, que têm esposa, que têm filhos, que têm pais, porque ele deu uma opinião, deu uma decisão que eu não concordo. Quando eu não concordo, reclama, grita, faz panela, mas não propõe uma ação penal. Isso é muito sério. Eu falo em tom jocoso para ver se as pessoas prestam atenção um pouquinho no que eu vou falar. Mas você fala isso é muito sério. Prática, né? Oi? Está na prática, e quem está na prática trabalhando... É isso. Difícil. O meu papel como advogado é sempre muito confortável. Eu não tomo decisão, eu opino. Mas a gente tem que tomar um cuidado enorme, uma responsabilidade gigante, para saber que tem uma legião de pessoas que querem prestar um serviço público. E eu posso ter, e é natural que eu tenha uma opinião diferente. Mas daí dizer que eu tenho o direito de tentar criminalizar aquelas condutas, eu acho que tem um espaço enorme e a gente precisa discutir isso com mais vagar, na minha opinião. Posso fazer só um comentário, responder um comentário aqui que fizeram, Luciana? Dá tempo, não? Rapidinho? Claro, por favor. Então, e aproveitar esse ponto sobre a responsabilidade. Aí Maria de Lourdes Pereira fez 2 comentários. Vocês não acham que a lei penal tem que andar de mãos dadas com a lei ambiental no que se refere aos crimes ambientais?
Sim, aí me deu a oportunidade de conciliar junto com o que a Luciana falou para fazer um comentário rápido para dizer o seguinte: de fato, a questão ambiental ela tem três vertentes. O artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, ou seja, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores pessoas físicas e jurídicas, as ações penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar o dano causado. Cabe responsabilidade das pessoas físicas, artigo 2º da 9605/98, e das pessoas jurídicas, artigo 3º da 9605/98. O que é relevante, e aqui é o meu ponto, é que o direito penal é o que a gente chama da última ratio. Você deve socorrer do direito penal quando você não pode resolver de outra forma. E é por isso que a forma comum de se responsabilizar é quando há ânimos, quando há vontade, quando há o dolo, ou seja, a vontade consciente de praticar um ato ou assumir o risco de produzi-lo. Portanto, quando o agente público quer, por exemplo, conceder uma licença em desacordo com as normas ambientais, portanto, ele tem o dolo, e aí, salvo engano, é o artigo 68 na 9605/98, deve sim ser responsabilizado. Agora, o que ele não deve, na minha opinião, é aquilo que estabelece o parágrafo único, e inclusive o PL finalmente retira, que é a modalidade culposa, ou seja, se eu fui descuidado, se eu não conheço essas milhares de normas e dei uma opinião diferente do que o órgão de controle tem, eu não posso ser responsabilizado criminalmente. Esse é um absurdo. Então, mas aí é que entra. Nós tivemos muitas discussões a respeito disso, a época que saiu a decisão do STJ. Pelo jeito que você é contra a decisão do STJ, né? Não, na criminal da pessoa jurídica, não, não sou contra, não. Não sou contra. Aliás, é que a gente teria que falar muita coisa. Eu entendo que o direito penal brasileiro não admite a modalidade da penal da pessoa jurídica. Não. Porque a gente vive segundo a regra de que é societas delinquere non potestas. As pessoas jurídicas são incapazes de delinquir. Mas eu não estou nem discutindo isso. Não estou discutindo isso, não. Eu estou discutindo que a regra é a responsabilidade na modalidade dolosa. Isso não fui eu que inventei. Isso é no Código Penal do Brasil e em qualquer lugar do mundo. Mas eu acho que na prática isso vem funcionando. Acho que o mais importante... Não, acho que não. O que tem acontecido muitas vezes é ou você decide como eu recomendo, ou tem improbidade administrativa, ou tem ação criminal. É isso que acontece na prática. Portanto, o agente público ou ele caminha junto com o órgão de controle, ou ele não faz nada, porque se ele fizer alguma coisa, ele morre de medo de acontecer. Então, assim, esse é o mundo real. Esse é o mundo real, mas é um ponto importante, professor, pelo seguinte... inclusive, eu defendo a necessidade do compliance público, na esfera pública, não só o compliance na esfera privada. Eu acho que o caminho é de duas vias aí, é uma via de duas mãos, na verdade, que a gente fala. Não há como o compliance estar aderido à só esfera privada. Nós vemos, principalmente na questão ambiental, muitos problemas na própria esfera pública. Então, se os dois andarem de mão dadas nesse sentido, e aí eu vou arguir o nosso sistema constitucional que diz que ninguém pode alegar ignorância da lei, né, muito menos o agente público. Então, eu acho que é uma matéria que a gente precisaria mesmo nos debruçar com mais tempo para a gente discutir, mas essa questão da responsabilidade penal no âmbito ambiental, ela é muito interessante, né? Na época de mestrado, a gente debateu muito isso, a época que saiu a primeira decisão a respeito, e ainda não parou, até porque, na prática, isso vem balançando muito as empresas, né? E os agentes públicos também, como você mencionou. Então, eu acho que nós ficamos por aqui, 1h20 de evento. Para quem está entrando, chegando, olha, eu queria agradecer você também, dizer que hoje nós fizemos aqui um debate, uma conversa bacana sobre as atualidades em direito ambiental. Então, nós falamos sobre ESG com a professora Isabelle Gonçalves, nós falamos sobre a nova lei de licenciamento ambiental com o professor Alexandre Sion, e nós estamos fazendo esse fechamento aqui com uma discussão super salutar, importante, sobre o compliance ambiental nessa era aí do capitalismo, com a necessidade do desenvolvimento ser sustentável,
e com esses instrumentos, esses mecanismos que muito favorecem a sua empresa nos riscos, na economia, na concorrência e por assim dizer.